Hoje, segunda-feira, 4 de novembro de 2024, está no ar o Bate-Debate aqui na sua TV União. Eu sou Alfredo Marques e nós vamos agora partir para apresentar os destaques de hoje. Deputado estadual Heitor Ferrer, já na Assembleia, em 1º de janeiro. Judicializada a nomeação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E por último, ministro Camilo Santana e família enchem os bolsos com dinheiro público. Esses e outros assuntos num minutinho só. Estamos de volta e o programa de hoje, sem a presença do Freitas Júnior, mas encontrei dois amigos de peso para fazer frente à ausência do querido amigo que está numa viagem ecumênica. O homem virou religioso, está com carimbo, passaporte carimbado da primeira à última página para entrar no céu. Dona Vilani, a senhora botou o rapaz no bom caminho. Vou aqui apresentar os amigos que vão dar um show já conosco aqui no programa de hoje. Meu mestre, querido amigo, meu professor Antônio Carlos Fernandes, o homem que formou mais alunos no curso de Direito do que o Ceará todinho. No Ceará todinho foi esse rapaz. Se tivesse de ter uma estátua no Fórum Clóvis Bevilacqua, devia ser a dele. E tem mais, Heitor Ferrer, deputado estadual, já toma posse de novo, foi brindado nessa polêmica eleitoral, né? E aí, para mim, o deputado que eu voto, obrigado, meu amigo, quanta honra minha, viu? Meu amigo, honestamente, é um dos melhores, eu vou lhe dizer aqui um dos melhores, porque eu estou sendo modesto, mas o melhor deputado da Assembleia Estadual do Ceará. Fico honrado, viu? E tem mais, eu vou dizer aqui que eu vou dizer o que eu penso, tá certo? Voto no Heitor de longas datas, não é de hoje, e não escondo isso, porque ele é o único parlamentar da Assembleia, olha, anote aí, o único que tem coragem de se posicionar diferentemente dos interesses do Palácio da Abolição. O resto, só diz sim senhor, bate palma e amém. Nada, tem coragem que um gato enterra, nada. Nada. É triste. Bom, eu tenho aqui uma tarefa de falar aqui dos nomes das pessoas que assistem o nosso programa, e um dos pessoas que assistem o programa também contribuiu com um vídeo que nós vamos ver já. Tessia Fortes, fica aí o agradecimento. Ontem recebi uma mensagem de Iracilda Teles de Codes. Muita saúde, só alegria. O casal Silvia e Jackson Pereira Júnior e o cantor Edinho Vilas Boas. Fica aí o abraço e o agradecimento a todos por assistirem o nosso programa. Bom, começar aqui, me permita, doutor Antônio Carlos, vou fazer aqui uma provocação ao querido deputado Heitor Ferrer. Deputado, uma constatação. O que esperar de mais um mandato seu na Assembleia Legislativa, que logo acontecerá em razão de um caso fortuito, mas muito bem-vindo. A derrota dos Ferreira Gomes em Sobral sobrou para esse rapaz, ele volta à Assembleia com tapete vermelho. Diga aí, nobre amigo. Interessante que de onde menos espera, às vezes aparece. Porque quando falava que eu poderia assumir o mandato, Antônio Carlos, era a possibilidade do Firmo ser prefeito de Pacatuba. Mas aí o Firmo, ele colocou a mulher e venceu. A prefeitura hoje está na mão da mulher dele, é vitoriosa. E ele seria o vice do Roberto Pessoa em Maracanaú, que seria uma outra possibilidade de eu assumir pelos 2 anos, né? Quando se falava em Oscar Rodrigues, empresário, deputado estadual, ser prefeito de Sobral, ninguém contava com essa possibilidade de ele vencer. Porque derrotar os Ferreira Gomes com 31 anos de hegemonia, e ele disse muito bem na televisão, isso não é oligarquia, não. É monarquia dos Ferreira Gomes na cidade de Sobral. Portanto, ninguém esperava que o Oscar vencesse
a dinastia, a monarquia dos Ferreira Gomes de Sobral. E conseguiu vencer porque o povo cansa, né, de uma política da mesmice durante muito tempo. Então o Oscar sai e eu entro. Aí eu respondo aqui ao Alfredo, eu vou entrar com a mesma pisada, isenção e independência para poder falar aquilo que a minha consciência dita e aquilo que a sociedade espera de um representante popular. Porque a história, o Antônio Carlos, é o seguinte, o deputado se elege na rua pedindo voto para ser representante do povo. Quando chega na Assembleia, vai para a base do governo. Aí vai ser representante do governo e não mais com quem ele assumiu um contrato e que lhe paga os recursos financeiros do seu salário e de seu gabinete. Portanto, eu vou manter a mesma linha, viu, Alfredo? Isenção, nem tenho ódio, nem paixão, porque o odiento vê defeito em tudo e o apaixonado não vê defeito em nada, né? Eu vou tentar manter a mesma linha que eu venho mantendo ao longo desses 10 mandatos, né? Que eu tive ao longo da vida pública. Bom, eu entendia que seria dessa forma, tá? E daqui a 2 anos já conto com outro voto. Tá. Obrigado. Foi muito bem. Agora nós vamos falar aqui com o Antônio Carlos Fernandes, meu professor, professor dos meus filhos, professor de todo mundo que fez direito no Ceará, com rara exceção. Pois bem, doutor Antônio Carlos, o senhor preparou uma... Aliás, você é danado, um homem que está antenado sempre com o universo da nossa sociedade, buscando uma relação sempre mais justa e equilibrada. Você enxergou uma anomalia. A nomeação dos membros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e entrou com ação popular, uma ação preventiva, para evitar danos ao cofre do Estado. Eu lhe pergunto o que o moveu, qual foi a ideia, em que pé está a demanda. Diga aí, meu irmão. Alfredo, uma felicidade e uma coincidência muito grande de estar aqui hoje com você e com o Heitor Ferrer, porque foi através de uma PEC do deputado Heitor Ferrer que fundiram-se o Tribunal de Contas dos municípios e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Só 3 estados do Brasil tinham Tribunal de Contas do município. E o deputado Heitor entrou com essa proposta de emenda constitucional e conseguiu, a duras penas, aprová-la e fundiram-se os 2 tribunais. Essa fusão que o deputado Heitor propunha era para economizar muito dinheiro para o erário público, porque eram 2 tribunais paralelamente, quando um só poderia fazer a mesma coisa. E então, nesta fusão, cada um dos tribunais tinha 7 conselheiros, e os 7 conselheiros do TCM entraram em disponibilidade, não é? Para, evidentemente, pela lógica... Assumir no momento oportuno de vacância. No momento oportuno. E eu tenho, cara, só para contribuir, a definição de servidor em disponibilidade diz exatamente isso, que ele está em disponibilidade, não deu causa, não fui ele o responsável por estar ali, no caso fomos nós, deputados, com a minha ação, com a minha proposta, e ele assumirá imediatamente o cargo no momento em que surgir uma vaga de cargo similar ou igual. Isso. Que é o que aconteceu quando Ernesto Saboia foi assumir e que preteriram o Manuel Veras, que era para ter assumido no lugar automaticamente, porque era a economia que você fala. Perfeitamente. E agora, por último, lamentavelmente, morre o meu queridíssimo amigo Alexandre Figueiredo e abre-se uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. O que seria normal, natural, esperado, correto e dentro do espírito da proposta de emenda constitucional do deputado Heitor Ferrer, é que um dos conselheiros em disponibilidade assumisse a vaga de Alexandre Figueiredo. O Estado não seria onerado em nada. Por quê? Porque a estrutura do gabinete já está lá. E
deputado que está disponível, os conselheiros disponíveis, já ganham normalmente e tem todo o acervo de, vamos chamar assim, de mordomias do cargo. Então, em nada o Estado do Ceará seria onerado. Entretanto, em não havendo preenchimento da vaga por um dos conselheiros em disponibilidade, de imediato, no dia seguinte que ele assumir, os cofres do Estado do Ceará já estarão onerados em R$ 44.008,52, que é exatamente o que ganha hoje um conselheiro de contas. Que é o salário de desembargador. É o salário assegurado de desembargador. Pela Constituição. Assegurado pela Constituição. Agora, as especulações, tão logo o Alexandre morreu, já estão no ar. Mas ninguém está falando nessa disponibilidade e em um dos que estão em disponibilidade assumir. Então, eu entrei no Agora, dia 9... O que lamentamos é que nós entramos, nós dois, você entrou com uma ação e eu entrei com outra, quando da vacância do Teodorico Menezes. Isso. Existiu a aposentadoria dele e aquela vaga que é carimbada de indicação da Assembleia, já tendo esses conselheiros em disponibilidade, naturalmente e automaticamente, essa vaga da Assembleia era de um que está em disponibilidade também da Assembleia, porque é uma vaga carimbada. Sim. Que seria de quem? Do Manuel Veras, que foi conselheiro do TCM, está lá aguardando essa oportunidade de reassumir o seu cargo. Esse pessoal continua recebendo sem, sem fazer absolutamente nada. O que é garantido por lei, porque ele não deu causa à extinção do seu órgão. Né? E o cargo é vitalício. É vitalício. Isso é um então, absurdo. O que nós lamentamos, viu, Alfredo, é que eu entrei com essa ação e eu fui específico, solicitando que a Justiça determinasse que aquela vaga não poderia ser dada a outro que não o que está em disponibilidade. O que leva... No caso, Manuel Veras, e a Justiça até hoje não se manifestou. E você também entrou com a mesma ação? Até hoje a Justiça não se manifesta. O que levaria um desembargador a não enxergar o óbvio? O óbvio, porque isso é tão natural. Pois é. E aí... Olha aí, senhor desembargador, vamos trabalhar, meu irmão. Não pega bem não isso, viu? Já imaginou se você denunciado? Não é desembargador, é na Fazenda Pública. É um juiz de primeiro grau. Juiz de primeiro grau. Ainda é pior. Olha aí, e aí, excelência. Juiz de primeiro grau, faz quanto tempo? Que mal pergunte a sua ação, desde Heitor. quando Eu não era nem nascido. Que entrou, aí o governo que queria prestigiar um dos conselheiros, mas esse conselheiro era da vaga de indicação do governador, o senhor Ernesto Saboia, é encaminhado o nome dele para a Assembleia, ele já sendo conselheiro em disponibilidade, aí ele foi sabatinado, veio uma proposta do governo do Estado mandando para a Assembleia o projeto de lei, nomeando esse cidadão, que não era a vaga dele. Se fosse a vaga, por exemplo, se a Soraya saísse, seria a do Ernesto Saboia, que era indicação do governador do Estado do Ceará, porque as vagas passam a ser carimbadas. Quando sai da Assembleia, a indicação é da Assembleia. Quando sai o procurador, é um procurador concursado. A ação nossa também, né? A omissão do juiz, Antônio Carlos, lesa o interesse do Estado, lesa os recursos públicos. Sabe por quê, Alfredo? Porque eu pedi para que assumisse um em disponibilidade. E o mais obedecendo às regras, né? Obedecendo às regras. E o mais interessante, deputado Heitor e Alfredo Marques, é que a imprensa inteira já fala numa especulação que está em bastidores. Qual é esta especulação? O ministro Camilo Santana deseja colocar nesta vaga a sua esposa, Onélia Santana. O presidente da Assembleia atual e prefeito eleito de Fortaleza quer botar um irmão dele. E o governador do estado, o senhor Elmanó, quer botar a deputada Luiziane Lins. Então, é nesse aranzé que as especulações estão ocorrendo. Ocorre que eu queria aqui me reportar de modo específico ao ministro Camilo Santana.
Ô ministro, eu pessoalmente acho que o senhor fez 2 bons governos, tanto que foi reeleito com a maioria expressiva. O senhor hoje é um ministro da Educação que anda muito bem. O senhor não precisa queimar a sua imagem com essa indicação. Não faça isso não, ministro Camilo Santana. O senhor vai tão bem, o senhor está com uma imagem tão boa perante os cearenses e agora perante o Brasil. Alfredo e Antônio Carlos, quando o Flávio Torres assumiu o Senado, o senador Flávio Torres, querido amigo meu. Um homem de uma conduta ilibada, um extraordinário amigo. De vanguarda. Professor da universidade. Isso. O professor, senador à época, apresentou uma proposta, e eu tive com ele, dizendo da minha pretensão, e disse, eu vou apresentar essa proposta. Ele apresentou uma proposta, e causa indignação, por exemplo, um órgão como o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas da União, que tem seus quadros de servidores concursados, porém esse órgão não dá a condição de seus servidores chegarem ao mais importante cargo, que é de conselheiro do tribunal. Você tem um Tribunal de Contas com servidores com capacidade extraordinária, aqueles técnicos que passam em concurso público e dá a vida por aquele tribunal, aí vem um de paraquedas que nunca foi no tribunal e se apresenta lá e diz assim, eu vou ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, aqui nunca estive, não sou servidor e vou ser superior a todos vocês porque eu vou ser o conselheiro. Quando era para se tirar do quadro. Por isso que o Flávio entrou com uma emenda à Constituição, estabelecendo todos os critérios para que o conselheiro ou ministro do TCU fosse indicado, fosse tirado do corpo de servidores públicos que já são concursados e que tivesse, obviamente, acima de 35 anos de idade. Essa emenda está lá, essa PEC, mas infelizmente não caminhou. Ela hoje está lá, guardada no gabinete lá do presidente do Senado, porque não caminhou. Porque veja, deputado, Alfredo, quem me vê, quem me ouve, o que pretende a Constituição do Brasil é o que o deputado Heitor está falando. Primeiro, que o ingresso no serviço público seja através do concurso público. E a Constituição Federal, lá no seu artigo 77, a Constituição Estadual, lá no seu artigo 71, e uma súmula 653 do Supremo estabelecem uniformemente: membro de Tribunal de Contas deve ter idoneidade moral, reputação ilibada e notório conhecimento jurídico, econômico, financeiro, contábil e de administração pública, tendo exercido de forma efetiva cargos na administração pública, pelo menos durante 10 anos, cargos que requeiram esses conhecimentos. Bom, mas mas só um minuto, não vai ter dificuldade. Não, mas como tem muita gente qualificada nesse sentido, aqui no estado do Ceará, como é que o ministro Camilo Santana pretende botar a sua esposa, que sequer advogada é? Agora, o Antônio Carlos... Eu queria aproveitar que a deixa aqui do Antônio Carlos e queria colocar aqui um videozinho de um colega jornalista, uma das grandes expressões aqui do nosso estado, que eu vi na internet e me dei no direito de usá-la aqui, porque eu acho que é muito apropriado, é público, enfim. E eu agradeço a Edson Silva a oportunidade de compartilhar da sua ideia. Vamos dar uma olhada aí nessas imagens aí. Doutor Heitor, fica aí o seu comentário. Vamos ver. Camilo Santana, ex-governador do estado do Ceará por 8 anos, e sua mulher, Omélia, ex-primeira-dama e atualmente secretária do governo Elmano de Freitas, ganham mensalmente do erário federal e estadual R$115 mil. Camilo tem os subsídios de senador da República, ele não recebe como ministro e tem um cargo no Senac, que lhe dá uma gratificação de R$28 mil por mês. Os dois somados,
os 41 mil reais de senador e os 28 mil reais do Conselho do Senac, dão a eles 69 mil reais. 69 mil reais é o que recebe Camilo Santana por mês como senador da República e como conselheiro do Senac Nacional. A mulher, como secretária de Estado, ganha aproximadamente 19 mil reais e como conselheira do Detran ganha mais 27 mil reais e tanto, próximo de 28 mil reais. Bom, doutor Heitor, precisa disso, como disse o Antônio Carlos. O que a gente ouve, Edson Silva é um jornalista altamente credenciado, né? Sem Tem uma dúvida, amizade pessoal com o Edson Silva, admiração pessoal, às vezes até peço conselho ao Edson. O que nós estamos vendo aí é o seguinte, quando ele fala do salário do ministro e fala de uma atividade de paralela conselheiro, aí eu pergunto, isso tem amparo legal? É possível conciliar? É possível conciliar, né? Vem a Aunélia, a mulher do Camilo, ela é secretária e tem então um artifício, aí é onde o Antônio Carlos faz o apelo, né? Você está tão bem, é ministro da Educação, fala-se até em nome para a presidência da República. Será que esse artifício da Aunélia ganhar mais 27 de um conselho também, é? Conselho. Um conselho no Detran. Qual seria a função dela no conselho do Detran? São parâmetros que eu digo legais, e aí o Alfredo pergunta, é conciliável? Que cabe sim a quem está no parlamento uma representação. O que é que a gente tem que fazer nesse caso? Representa-se aos órgãos de controle para saber se isso é possível ser concedido esses dois cargos simultaneamente. Se for, aí vem aquela história. É legal, parece imoral, mas é legal, né? Eu não vou entrar em méritos mais, assim, aprofundar mais, porque parece que o Edson não teve conhecimento de que o pai do Camilo, Eudoro Santana, também é de um conselho da CAGES, onde ganha 28 mil reais por mês. Que incomodam. São os artifícios. Esses artifícios é que incomodam. E o ministro Camilo não precisa estar se queimando com essa coisa. Eu queria insistir nisso e até apelar ao ministro se ele tiver Agora, o Antônio Carlos, será que eu vi isso na internet, né, que ele indicaria a esposa para isso, aliás, é praxe da política nacional. Como diz uma alma aqui do além, que manda aqui colar uma mensagem, me lembrou que não é só o André Fernandes que emprega a família, não. Pois é, aí vem, por exemplo, aquele governador de Pernambuco, que faleceu de acidente de avião, o Eduardo Campos, indicou a mulher para o TCU, né? A Patrícia, de certa forma, ex-mulher de Ciro, Gomes, TCE, né? E aí vem as ligações familiares. Só tem um jeito de acabar isto. É uma emenda, como essa do Flávio Torres, sendo aprovada. Só que não há interesse de quem está lá, porque vive nas políticas estaduais e querem ter força para indicar quando a vacância acontece. Querido amigo, querida amiga, infelizmente nosso primeiro bloco encerrou e voltamos já já com assuntos tão interessantes quanto. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta e o bate-debate vem especial hoje por duas razões. A primeira razão é que Freitas Júnior não está conosco. Não torna o programa melhor. Só que me deu a oportunidade de juntar dois amigos fraternos que estão aqui comigo, pessoas que eu admiro bastante. Fica aí também o registro de que o programa com Freitas Júnior é o show. Se tivesse um Frank Sinatra aqui, seria o Freitas Júnior. Pois bem, senhores, vamos tratar de assuntos pesados, tal qualmente esse primeiro, e agora nós vamos enfrentar um assunto terrível, a violência, e a questão da violência pressupõe, a forma de amenizá-la pressupõe estrutura, infraestrutura, o acervo do que é básico para as pessoas, educação, saúde, trabalho, enfim, qualidade de vida.
Vamos ver o que Lula disse. Diga aí, vamos ver aí, confira aí. A jornalista perguntou, mas você não está gastando dinheiro? Eu falei, não, eu estou fazendo investimento. Gastar eu vou gastar se esse menino virar um bandido. Se esse menino virar um narcotraficante, se esse menino ficar um usuário de droga, aí eu vou gastar, porque eu vou ter que fazer cadeia e vou ter que gastar com ele preso o que eu deveria ter gastado com ele na escola. Enquanto eu estiver investindo para ele estudar, eu estou fazendo investimento. E eu tenho fé em Deus que a gente vai colher bons frutos com essa poupança para o ensino médio. Bom, ontem nós tivemos o Enem, deputado, tivemos o Enem. O Brasil compareceu, a estudantada compareceu em larga monta, milhões de alunos compareceram ao Enem, numa demonstração de que o apelo governamental surtiu algum efeito. As iniciativas de haver uma contribuição econômico-financeira para os alunos, para dar suporte a eles, para que permaneçam da escola, talvez esse incentivo seja o que está se demonstrando fundamental para estimular a garotada a ir para a escola. E estando lá, certamente, o mundo do crime rui. Ou então vai prescindir de outros membros, porque vai faltar bandido na praça. Como é que você interpreta a iniciativa, Alfredo, e o comentário do Lula? Como é que tem aquela frase, não sei se é de Brizola ou se é de Pelé, que trate das crianças... Pelé nunca disse nada. Então, não, mas tem uma frase que fala sobre, até diz assim, Pelé disse isso, o Maradona disse aquilo, não sei o que falou aquilo, e depois, na prática, fizeram coisas abomináveis com relação aos seus próprios filhos, né? Sim. Mas tem uma frase do Pelé, aí eu não sei se é dele do Brizola, que ele diz assim, trate das crianças para não ter que tratar de marginais, uma coisa assim. Bom, não sei de quem é, né? Bom, tem cara de ser do Brizola. Ou seja... o que nós temos que ter políticas públicas é para evitar que a violência se instale. Sim, claro. Porque o que nós estamos falando agora, o SUS da segurança pública, né? É, exatamente. Chegou num ponto tal que tem que se tratar a doença. Tanto é que é SUS, né? O SUS da segurança pública, ou da insegurança pública. Por quê? Porque os mecanismos para se cuidar da criança nos municípios que nós nascemos, nas cidades, a solução está nas cidades. Quando você, diante de tudo que está sendo feito em Brasília agora, por esse SUS da segurança pública, essa PEC, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios, quando você diz, chega a polícia, é porque tudo falhou. Quando você procura a polícia, é porque todas as políticas públicas falharam. E olhe, aí chega na marginalidade. Da polícia, meu irmão, é melhor você esquecer. Esquecer. Eu tenho um respeito muito grande por ela, torço que ela sempre acerte, que ela seja bem estruturada, porque nós precisamos, mas infelizmente ainda há muito o que se fazer para que a polícia atenda ao serviço da sociedade. Piorar muito para ficar ruim. Agora, qual é a fórmula que eu dou da violência, o professor Carlos Fernandes? Pobreza com desigualdade social, desesperança, olha, pobreza com desigualdade social, se instala uma desesperança. Essa desesperança traz muitas vezes, aí, se entregando à droga, aí vem a droga, aí vem a impunidade, e aí, meu filho, todo o ambiente fértil para se instalar a violência. Bom, eu vou... E aí o Lula tem razão, tem que investir no começo da criança. Onde não está o problema, ainda onde no nascedouro, evitar o problema. Evitar o problema. E onde é isso? Municípios. Enquanto os municípios não tiverem essa capacidade, nós vamos ver. E qual é esse tratamento? É moradia, é ruas iluminadas, é saneamento básico, educação, é saúde, é vacinação. É emprego, primeira coisa, então, Carlos, vida, não me venha falar em combater a violência, em acabar com a violência. Se você tem a violência do amanhecer do dia, uma casa no interior do Ceará e de outros estados, que você não tem nem onde defecar isoladamente. Defeca na frente dos outros. Né? Isso só os animais é permitido. Então, isso é um ato de violência extremo. Onde você vai tomar um banho, o pai toma um banho nu na frente dos filhos, na frente da mulher, a mulher a mesma coisa, porque não tem nem onde tomar um banho. Então,
sem domicílio, sem moradia, com todo esse contexto de saneamento básico, você não vai dar solução ao problema de violência no Brasil. Queria chamar a atenção para uma fala do governador Elman de Freitas e queria o comentário do doutor Antônio Carlos Fernandes. Vamos ver aí o que o governador do Ceará traz como comentário. O crime organizado no país precisa ser enfrentado com muita firmeza, dureza, com fortalecimento das forças de segurança e com alteração legislativa no tratamento ao chefe dessas organizações criminosas. Eu considero de que a sugestão aqui proposta de ter um sistema unificado de segurança pública é muito positivo, de que talvez um dos maiores desafios que temos é nossa integração. Nós temos esforços de integração, mas nós não agimos ainda de maneira efetivamente integrada. Os nossos dados não são integrados. Presidente, eu preciso lhe dizer, por absoluta franqueza, de que é muito importante o fortalecimento da sua segurança. Quais são mesmo os gargalos para fazer a asfixia financeira das organizações criminosas? Nós precisamos discutir progressão de pena no país, discutirmos quais são as dificuldades reais para avançarmos sobre o crime organizado e poder prender essas organizações e seus chefes, que exige da nossa parte grandeza para estabelecer em que podemos nos ajudar para enfrentar as organizações criminosas. Muito bem, doutor Antônio Carlos, na antiga União Soviética, eu fiz comentário aqui recentemente, os crimes de natureza social, eles têm um sopesar, um endurecimento legislativo. Isto é, roubar dinheiro público tem uma pena duríssima, mais do que você assassinar em 500 pedaços. Tá? Você dá 500 tiros na cabeça de alguém, tá certo? O crime de ele faz o crime em massa. O crime conta todos. Conta todos. Tá certo? Conta todos. Então, por exemplo, roubar dinheiro da saúde, na época da pandemia, era para ser tratado como um furtozinho qualquer, banal? Não é. Não. É muito mais grave do que um crime cometido isoladamente. Os crimes contra a sociedade, talvez seja isso que o Elman esteja propondo, e alguns governadores, que embarcaram nessa política de ampliar a ação do Estado, repressiva do Estado, inclusive com penalidade. Eu lhe pergunto, aumentar a pena, vamos imaginar assim, tem essa discussão no país, Heitor e Antônio Carlos. O crime de 30 anos, a pessoa sai com pouco tempo. Ele tem que aumentar. Ora, se ele é condenado a 100, como é que ele sai com 30? E se ele permanecer os 100 anos presos, que não permanece, porque morre antes, tá certo? Qual a satisfação do Estado em ter um ser humano engaiolado até os últimos dias dele? O Estado vai perseguir o seu membro até ele morrer? Ele se satisfaz com a morte dessa pessoa, do sofrimento, no cárcere, esse tempo todo? Eu lhe pergunto, não é o caso de uma pena de morte? Como agora é possível você falecer sem dor, programado, tá? Você toma um remédiozinho, vai dormir e não acorda mais. Por que ter uma pessoa dessa aprisionada, gerando custo para o Estado? Você acredita que o Fernandinho Beiramar possa ser reintegrado à sociedade? Por que nós iríamos custear e fazê-lo sofrer a eternidade dos seus dias? Me enobrece isso de forma nenhuma. Eu não acho nobre isso. E o Estado tem resolvido o problema dessa forma? Não, nem tem resolvido dessa maneira, porque ou a pessoa foge ou sai com 30 anos. E isso resolve aprisionar a pessoa com trabalho braçal, com isso e com aquilo, para a gente vê-lo sofrer. Que ele tem que trabalhar para comer na cadeia. Ora. E aí, professor? Diga aí, meu irmão, o que é que você pensa? Sua visão jurídica, né? Eu fui professor de Direito Municipal durante muitos anos. E eu queria aqui endossar as palavras do deputado Heitor. O Estado é uma ficção jurídica, o Estado do Ceará. A União também é uma ficção jurídica, mas a gente vive, a gente pisa, a gente mora, a gente respira o ar do município. Isso é o chamado interesse local. Nós acabamos de passar por eleições municipais. São as eleições mais importantes do país por vários aspectos. Primeiro, porque nós vamos eleger o prefeito e os vereadores que vão gerir a cidade,
que vão colocar escola na cidade, saúde na cidade, iluminação pública. Então, o primeiro dos investimentos é para ser num município. E, lamentavelmente, há aqui no Brasil uma certa inversão. As rendas dos municípios são pequenas, ele vive com o pires estendido para o governador do estado, para o repasse de alguns tributos estaduais, e os estados vivem também com outro pires na mão, atrás da União. Quer dizer, está vindo de cima para baixo, quando a coisa deveria ser de baixo para cima. Então, deputado, quero reforçar, endossar, avalizar suas palavras sobre o município. Em relação ao que o meu amigo Alfredo fala, eu tenho uma visão diferenciada da questão da pena, não é? Não é a pena que resolve, o que resolve é a educação. Essa fala a que o deputado Heitor se refere diz mais ou menos assim: invista na criança que você não terá que punir o adulto. Pronto, exatamente. É por aí. Ou seja, como o presidente Lula falou, vamos investir em educação, que eu não vou gastar construindo presídio. Investimento é investimento, despesa é despesa. Na Holanda, tem presídios sendo fechados. Sim, na Europa, de um modo geral, não existe. Ou seja, a bandidagem não existe. Por quê? Porque a sociedade é equilibrada, todos têm o que todos devam ter. É o emprego, é o saneamento básico. Para você compreender o que eu estou dizendo, vamos ouvir outro iluminado jornalista cearense, sim, Roberto Moreira, que está comparecendo nas redes sociais e eu, de forma muito oportuna, tive acesso e quero compartilhar as ideias do amigo. Vamos dar uma olhada aí o que diz Roberto Moreira acerca do tema. Na reunião do presidente Lula com os governadores brasileiros para discutir a segurança pública, ficou evidente que é muito difícil um pacto como pregou o nosso governador Eumano de Freitas. Mas por quê? Porque cada governador pensa de uma forma diferente sobre o combate a facções, a milícias, a organizações criminosas. E qual é a saída? O Congresso Nacional está aguardando o fechamento da proposta do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Uma coisa os deputados e senadores e os próprios governadores já aceitaram, que é o dinheiro. Um caixa único, sem qualquer possibilidade do governo congelar. A outra possibilidade, que já é quase consenso, é de que se deve mudar a Constituição nos artigos do Código Penal que permite a mudança completa da punição aos criminosos. A única coisa que não existe consenso é de como a polícia militar, juntamente com a polícia municipal, vai poder atuar. Em Goiás, bandido bom é bandido morto. Em São Paulo, se caminha para isso também. Nos outros estados da federação, a coisa está ficando parecida. Matar bandido faz parte do confronto entre polícia e marginais, mas não se pode assassinar pessoas de uma forma cruel. Então, para viabilizar esse pacto, só há uma possibilidade real: criar-se a prisão perpétua no Brasil. Ou uma prisão mais ampla do que 30 anos no mínimo de cadeia. Hoje, no Brasil, você é condenado a 40, 50, 100 anos de prisão, mas por lei são 30 anos no máximo a ser cumpridos. Fica aí um debate para a sociedade. Uma coisa é certa: não se tolera mais tamanha violência. Doutor Heitor, chegou no limite que não se tolera mais o nível de violência. Está nesse limite. Uma coisa não anula a outra. Você agir de maneira mais severa na punição não anula a obrigação do Estado de tratar das suas crianças desde a origem nos seus municípios. Né? Por que é que não tem, por exemplo, o Antônio Carlos e Alfredo, um convênio do Estado do Ceará para que, com os municípios, assim como tinha aquele cidadania, né, era aquele
programa de segurança pública, que a polícia vai para lá, como era o nome? Não me recordo mais. Não lembro o nome, não. Que a polícia vai para lá porque o Estado não pode interferir nos municípios, são autônomos. Mas cria-se um convênio para o Estado dar proteção policial àqueles municípios a mais. Por que é que não se criou ao longo desses anos convênios para que o Estado e os municípios, todos, implantassem escola pública de tempo integral e de qualidade, dando a esses a mesma condição que os nossos filhos têm de estar estudando nas escolas particulares e galgarem as suas faculdades públicas, quando nós podemos pagar, né? Então, a solução que eu vejo, ela é conjunta. Investir na base e tratar com severidade os delinquentes. Mas nós já tratamos os delinquentes com muita selvageria e truculência. E não adianta, não me satisfaz prender alguém e jogar a chave fora. Eu acho que não interessa isso. Mas aí tem ninguém. A ressocialização, que infelizmente Quem é que não tá se ressocializa. Não se ressocializa. Até o seguinte, se você se comportar bem, viu, Antônio Carlos? Você está se comportando bem dentro do presídio. Sim. Você não agride ninguém, você cumpre as regras do jogo, cumpriu a pena. Chega o dia de você ter uma liberdade provisória, sim, o Brasil fica indignado. Que é para ressocializar, para ter a oportunidade de visitar a filha dele, a esposa dele, relembrar da casa onde ele morava. Sim. Tá certo? Para aquilo ter valor e ele porque ele volta a conviver conosco, né? Ele volta. Mas se a sociedade não aceita isso, só quer perseguir, só quer flagelar o aprisionado, então é muito difícil. E corroborando com isto, muitas vezes eu ouço em ciclo de debates ou em restaurantes, onde for, mas o Estado dá muita proteção ao preso, ele é comendo galinha, é jogando futebol. E você quer que o quê? Que ele vai voltar para nós. Esse preso volta. Precisaria ter emprego para quando a pessoa saísse da cadeia, para poder... Se não der, é pior. Não delinquir novamente. Novamente. Tem que ter essas coisas. Então, o preso, na visão de muitos, é como se ele não fosse voltar mais. Eles estão ali, como nas masmorras de Roma, de antigamente, que ele não tem mais possibilidade de retorno. Minha gente, esse preso com 6, 7 anos, 8, 10, porque quando tem a progressão de pena de 30 anos... condenado a 30 anos, e a progressão de pena vem, ele está conosco com 10 anos, 12. Quando é penado em 12 anos, ele está com 6, 4 anos, está voltando. Sim. E você então quer que esse preso seja flagelado, mutilado? Se ele vai voltar para nós, não, vai voltar pior, né? Então são mecanismos, são novas políticas públicas para mudar. O açoite. A gente colocar as pessoas na masmorra, jogar a chave fora, despilo de toda a dignidade humana. Isso melhora, isso nos dá certeza de um amanhã mais tranquilo. O Estado brasileiro, a sociedade vai viver melhor se tratar desumanamente quem feriu algum interesse coletivo. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. E nossa questão de violência não foi resolvida. Você tem os Estados Unidos como a segunda, também um país extremamente violento. Uma violência até pior do que a nossa. Porque lá um maluco chega num cinema, numa igreja, dá uma rajada de metralhadora e mata vários. Em resumo, não é prendendo, não é massacrando, não é prisão perpétua que resolve a questão da violência. Qual foi o país no mundo que resolveu a violência desta forma, com prisão perpétua? Eu queria que alguém me apontasse um. Agora, como se resolve a violência? Nessa linha que o deputado Heitor fala e que o presidente Lula falou, investindo em educação, cortando o problema na raiz, na base. É nos municípios que as pessoas devem viver bem, com dignidade, com alimentação, com moradia. O deputado falou, e eu sou testemunha disso, que tem interior, que as casas nem banheiro têm. As necessidades fisiológicas são feitas em saco de plástico e jogadas no terreiro.
As pessoas tomam banho nus uns na frente dos outros. Que dignidade é esta? Então, no pano de fundo desse assunto todo, meus amigos, está a questão dos chamados direitos humanos, direitos do homem. A nenhum homem é permitido viver indignamente. Algum desses deputados e senadores que estão aí estão preocupados com os direitos humanos? Mas tem que estar, se não estão... E tem piorado, né? Isso tem piorado, né? Não, porque o discurso, viu, Selvagem, professor? O discurso é de que a esses toda punição é pouca. Tem que aumentar mais, né? Quando eu vejo, por exemplo, se alguém se contrapor a um policial usar uma câmera, qual é o sentido de uma câmera? Ele cometer crime e assassinar a população. Olha, a coisa mais tranquila do mundo é você ser abordado por alguém numa noite escura ou numa estrada, alguém onde tem um controle de abordagem, que saiba como é que aquele policial, pago por todos nós, assim como nós políticos, para servir a sociedade. É claro que uma abordagem no Brasil a um delinquente ou uma área perigosa, ela deixa o policial muito mais vulnerável do que no Canadá, do que na Inglaterra, do que um policial abordar um cidadão na Inglaterra é uma coisa tranquila. No Brasil é quase uma morte, né, por causa da marginalidade. Assassina como assassinou o Floyd, pisa no pescoço com um revólver na cabeça, algemado, lá, e assassina a pessoa. Tá certo? E não era nenhum criminoso, nem nada. Não era criminoso. Uma coisa absurda. Quando você tem a história das câmeras nos policiais, é para protegê-lo também. Não é para proteger a sociedade contra a marginalidade, inclusive fardada. Mas ele também é protegido, porque muitas vezes ele tem que reagir. Porque também tem o seguinte: há um ato que iniciou-se com o criminoso bandido. Pode alegar determinada situação e ele com vídeo diz: não, está aqui. É possível. Olhe, quando eu estava em sala de aula, meus amigos, que os alunos vinham com essa argumentação, não, mas é assim. Eu digo, o direito não é o que é. O direito é o que deveria ser. Então, o que é que deveria ser? Era tratar com dignidade as crianças, a educação. Como eu disse que país nenhum resolveu seus problemas com violência, com pena de morte, com essas coisas, eu agora digo o reverso. Todas as nações desenvolvidas, todos os povos que vivem bem hoje em dia, resolveram os seus problemas educando o seu povo. Educando e dando estrutura de dignidade. Só outro programa, porque o nosso chegou ao fim. É uma pena, é uma pena. Quando o papo é bom, olha, você acaba ligeiro. Fica aí um agradecimento imenso. Obrigado, Heitor. Obrigado, professor Carlos. Uma alegria imensa. A casa é de vocês. Voltem sempre. E amanhã estamos juntos. Freitas Júnior de volta para brilhantar o nosso programa e fazê-lo cada vez melhor. Até amanhã. Um abraço.